E bomba, hein? Presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, acaba de ser exonerado do cargo. O general assumiu o comando da estatal em abril de 2021 e vinha enfrentando muitas pressões justamente devido à alta dos combustíveis. A gente também vai falar sobre uma outra demissão que aconteceu na tarde de hoje, que é a demissão do ministro da Educação. Milton Ribeiro comunicou o pedido de exoneração do cargo do Ministério da Educação. A decisão acontece após o titular da pasta sugerir em um áudio publicado na última semana um suposto favorecimento na aplicação de recursos da educação em troca de vantagens para pastores e também para igrejas. Segundo ele, a orientação atendia a um pedido especial do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que a liberação de verbas da pasta fosse direcionada para prefeituras específicas a partir da negociação feita por 2 pastores evangélicos que não possuem nenhum cargo no governo federal. Em nota, Ribeiro negou que tenha favorecido esses pastores. O ministro declarou ainda que o presidente não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, foi o que afirmou Milton Ribeiro. Também na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro declarou que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Senhores, ótima tarde. Nós já estamos começando a semana com 2 bombas, 2 demissões importantíssimas em 2 esferas do governo diferentes, mas que tem muita relevância para quem nos ouve e nos assiste. Eu quero um pouco da repercussão dessas 2 demissões e o que acontece daqui para frente. Marco, você começa. Boa tarde a todos da bancada, a audiência da Jovem Pan. Paulo, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco e eu entendo que a demissão, a exoneração, no caso, do ministro da Educação, ela atende a um reclame que eu considero prudente no ambiente político, que remete ao fato de, quando há uma investigação em curso, quando há qualquer tipo de investigação, por mais que você não tenha provas da materialidade ou que você não tenha uma crise de fato aí, comprometendo o governo federal ou o nome do presidente da República, é importante que essa ponderação, se a manutenção vai ser melhor no cargo ou se a exoneração ou saída dele do foco e do ambiente midiático vai surtir melhores efeitos para que o governo consiga tocar a vida. Porque não dá, a gente está lidando aí com uma série de problemas estruturais muito mais importantes. Do nada isso daí virou uma pauta. E é uma pauta chata, porque toda investigação demora, você tem uma apuração que vai ser feita pela Polícia Federal envolvendo o nome do ministro, você tem ele se defendendo, tudo isso acontecendo na rede nacional, no ambiente midiático nacional, toma um tempo gigantesco de uma série de pessoas, inclusive nós aqui, e tem vários assuntos muito mais relevantes para o Brasil que precisam ser encaminhados. Então, do ponto de vista político, eu acho que a postura correta a ser adotada para tirar isso daí do primeiro plano. E com relação ao presidente da Petrobras, a gente tem que ver o que motivou a saída dele, né? Quem vai ser nomeado no lugar dele, porque isso daí gera uma insegurança gigantesca para os acionistas. De novo, o presidente tem repetido reiteradamente que não vai interferir no preço. E é assim que tem que ser. A gente não pode achar que uma varinha mágica mudando o presidente da Petrobras vai interferir em alguma coisa. Provavelmente deve ser, eu imagino, com o aconselhamento de Paulo Guedes, essa mudança deve ter sido realizada por uma questão de interlocução entre o presidente da Petrobras e a presidência da República, tão somente. Muito bem. Constantino, segundo fontes aqui ligadas ao governo federal, o nome do economista Adriano Pires, especialista do setor de óleo e gás, hoje é o mais cotado para assumir a pasta da Petrobras, né? A presidência da Petrobras, empresa estatal. E para o Ministério da Educação, o mais cotado é um apadreado de Valdemar da Costa Neto. Eu quero o seu comentário. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, vamos começar pela Petrobras, né? Existe uma disputa política de narrativas, um desgaste natural por conta das circunstâncias, pressão para o governo fazer alguma coisa interferindo no preço e tem que entender dentro desse contexto a saída do atual presidente. Agora, se for mesmo o Adriano Pires, ele é alguém muito conhecido no setor, tido como alguém muito sério, um especialista, defensor de mecanismo livre de preços e também, até mesmo, se não me engano, se não me falha a memória, da privatização da Petrobras. Então, não acho que seria mal visto pelo mercado, em que pese aí uma queda
de 3% nas ações hoje, enquanto que o Ibovespa está relativamente estável, né? Então o mercado fica sempre apreensivo, tem que esperar para ver se vai ser mesmo uma mudança que não sinalize mudança de postura em relação ao governo federal na Petrobras, né? Porque isso seria muito mal visto. Se o presidente estivesse realmente flertando com o populismo, com um caminho que o ex-presidente Lula já deixou claro que faria, né, de quebrar o termômetro e mexer no preço para agradar grupos de interesse, se o presidente Bolsonaro fizesse isso, seria muito ruim. Então, aguardaremos, né, as decisões aí efetivas, mas eu quero lembrar que da última vez que houve mudança, e o próprio Silvio Luna assumiu, também gerou apreensão no mercado, muita gente achou que era prova cabal de que haveria intervenção no preço, e até aqui nada. Em relação ao MEC, né, obviamente evitar desgaste. Há um desgaste natural, está dando munição para a oposição, leias para mídia militante, que fez muito barulho em cima disso, o que não quer dizer que não exista ali algum tipo de problema. Eu já deixei claro aqui que acho o áudio ruim, pegou mal, tem que investigar, né? Então, é uma decisão prudente, como disse o Marco, de afastar nesse momento para evitar até esse desgaste e o contágio, né, do problema do MEC bem específico, envolvendo ali alguns pastores e o ministro, com o governo federal como um todo. Agora, é óbvio que não ajuda o presidente, há pouquíssimo tempo atrás, semana passada, numa live, ter dito que coloca a sua cara no fogo pelo ministro, né? E aí, na semana seguinte, vem uma decisão dessas, ele aceita o pedido de saída, né, do cargo. É óbvio que demonstra uma fraqueza, uma falta de confiança, nesse caso, maior do que as palavras da semana passada. Piperno, você acha que o presidente da República faz bem ao exonerar o Milton Ribeiro? Paulo, boa tarde aos colegas. Bom, eu vou começar pelo final do que disse o Constantino, quando ele disse que pega mal para o próprio presidente da República, que na live da semana passada falou que, enfim, queimaria a cara pelo ministro. Aliás, quinta-feira. O presidente falou isso 4 dias atrás, né? Então, a férrea convicção do presidente durou exatamente 4 dias, 96 horas mais ou menos, um pouquinho menos, porque a live costuma ser mais tarde. Bom, de qualquer forma, é óbvio que esse caso, ele gera, assim, desgaste para o presidente da República e geraria para qualquer governante que fosse em um ano eleitoral. Então, é claro que aí, quem demitiu, quem provocou a demissão do ministro Milton Ribeiro, na esteira do Pastor Gate, não foi só o presidente da República, mas, sobretudo, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Se fosse o primeiro, segundo ano de governo, provavelmente ele esticaria mais essa corda. Ele tentaria segurar o ministro por mais algum tempo. Agora, é ano eleitoral. Há, sobretudo, uma pressão de vários parlamentares da sua base, muita gente ligada ao Centrão. Hoje, por exemplo, até citei há pouco com o Marco aqui um tweet do pastor Marcos Feliciano, né? Muito próximo ao governo, que era também, que até pouco tempo atrás era um dos apoiadores do ministro, que disse: ministro, saia, os evangélicos estão sangrando com esse escândalo, o senhor tem que ir embora. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, na sua capa em matéria de página inteira, até publiquei no Twitter essa página inteira, mostra lá mais uma faceta desse escândalo, mais um episódio. Lá agora na cidade paraense de Salinópolis, o prefeito da cidade distribuindo bíblias com as fotos dos 2 pastores e do ministro, e agradecendo o ministro que estava lá no evento pela liberação das verbas via ajuda dos 2 pastores. Quer dizer, o Pastor Gate é uma pouca vergonha. E aí, em relação ao general Luna, olha, há mais ou menos 10 dias, eu li um artigo dele no jornal Estado de São Paulo, e o título era "O pré-sal tem pressa". Confesso para você, não sei se eu tive a oportunidade de falar aqui, fiquei muito bem impressionado com as posições dele em relação, inclusive, a aumentar a produção do pré-sal num ritmo mais rápido, porque é claro que há uma pressão mundial pela substituição dos combustíveis fósseis, e ele falou exatamente isso. Quer dizer, isso está datado, temos que agilizar isso para ganhar dinheiro o quanto antes. E é claro que ele cai 11 meses depois de ter assumido, porque o presidente da República também estava incomodado com a alta dos combustíveis no ano eleitoral, desprezando, inclusive, questões de mercado. Enfim, o general
general Luna não mandou aumentar o preço porque ele gosta de preço alto ou porque ele quer repetir o lucro do ano passado, que foi de 108 bilhões de reais, por sinal, com 38 bilhões de dividendos para o governo. Fez isso porque ele adotou práticas de mercado que incomodaram o presidente da República. Mas esse Adriano Pires, caso venha assumir a Petrobras, muda o quê, Serrão? Saudações, meus amigos e amados haters. O Adriano Pires muda sim se ele assumir a Petrobras, porque ele é um homem categorizado do mercado de petróleo. Pode tomar a sua água tranquilamente nesta segunda-feira. Eu vou passar justamente para frente essa nossa discussão. Em seguida eu volto contigo, mas se você já estiver bem, eu volto exatamente agora. Acho que já dá. O Adriano Pires é um homem do mercado de petróleo, figura reconhecida, pesquisador, estudioso, com visão empresarial. Se acontecer esse milagre dele ser indicado para presidente da Petrobras, será um avanço gigantesco. A Petrobras já sofreria modificações em seu conselho de administração na semana que vem, inclusive vai ter até a eleição do novo conselho, em que o presidente do Flamengo é cotado, está lá indicado pela presidência da República para assumir também o conselho da Petrobras. Então, vem aí mudanças estruturais na Petrobras que precisa passar por mudanças. Um exemplo, vou dar só aqui um pequeno exemplo. A diretoria jurídica da Petrobras, por exemplo, é a mesma desde o tempo dos governos do PT. Ela não se alterou. Então, tudo aquilo que aconteceu lá atrás pode se repetir depois? Não acredito, mas é o mesmo time que está lá. Então, tem muitas figuras na Petrobras que precisam ser mexidas e o presidente Bolsonaro, muito tardiamente, percebeu isso. Agora, quem deixa a Petrobras, o presidente que sai da Petrobras, foi um general que fez um trabalho muito sério na direção de Itaipu Binacional e também fez um trabalho também correto na Petrobras. Por enquanto, ele tem cumprido todas as regras, tudo que o mercado queria, a Petrobras está fazendo. A Petrobras tem dado lucros, pago altos dividendos ao governo e também pago altos dividendos aos seus acionistas, inclusive os minoritários, que todos que são abaixo do governo são minoritários. Só que ainda tem aquela questão que a Petrobras ainda não resolveu. Ela indenizou os investidores lá fora para o Petrolão, mas até hoje não pensou em dar uma indenização aos investidores brasileiros. Então, isso é um caso também que Bolsonaro vai ter que resolver, até porque a Petrobras tem dinheiro. Sobre o Ministério da Educação, o presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico, terceiro ministro da Educação que ele perde. Quarto. É o quarto, né? Vélez Rodrigues. Tivemos aquele de um Abraham dia. Weintraub, entre eles... Carlos né? Decotelli. Esse foi só 24 horas. E agora o Milton Ribeiro. Tinha que sair, não havia condição política de se sustentar naquele cargo e, infelizmente, quem é investigado tem que ficar de fora para que tudo seja apurado com o máximo rigor. O Ministério da Educação, ele, em geral, ele é alvo de grandes esquemas e de grandes interesses que também parece que não foram mexidos no atual governo. É hora de mexer, se tiver tempo, se tiver coragem suficiente para isso. Agora vamos continuar a nossa discussão aqui justamente falando um pouco de educação. A gente pode voltar depois para a Petrobras, mas eu quero uma discussão política sobre a política educacional do governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque, como o Serrão bem disse, nós chegaremos agora nessa próxima indicação ao 5º ministro passando pelo ministério, sendo que um ficou apenas um dia e foi toda aquela história absolutamente polêmica que nós lembramos em relação ao currículo. Tivemos também no governo Bolsonaro a pandemia que fechou as escolas. Qual que é o saldo da política educacional nesses 3 anos que o governo vai apresentar na campanha, Piperno? Eu não sei, Paulo. Eu não vi nada positivo. Eu, provavelmente, o presidente da República também não tem visto, porque, como bem lembrou o Serrão, ele fez todas essas trocas aí. Time que está ganhando não se mexe, ele está mexendo toda hora. Então, mais do que eu, mais do que professores, mais do que profissionais ligados à educação, eu tenho a impressão que o maior descontente com esses resultados é ele. Você vê, nós tivemos problemas em todos os setores. Aliás, lembra da dificuldade até para se fazer o último Enem?
Há problemas nas universidades federais, há uma série de questões, inclusive em institutos aí de pós-graduação. Então, Paulo, veja, o presidente, e no começo do governo Bolsonaro, havia um claro predomínio da ala mais ideológica. Foi o Olavo de Carvalho que indicou o primeiro-ministro assumir a educação, o Ricardo Vélez. Isso incomodou militares. Os militares ganham força a partir da ascensão do Weintraub, que obviamente também era ligado a essa ala olavista e tudo mais, só que cedeu nacos do ministério, até porque ele precisava de sustentação. E aí passou a ter, inclusive, uma política aí de dar um certo protagonismo, de multiplicar as escolas militares, que tem até bom padrão e tal. Então, isso tudo muda a partir da ascensão do ministro Milton Ribeiro, que traz consigo pessoas ligadas a grupos religiosos, que substituem, então, aquela ala dita mais ideológica. Então, isso foi mudando de acordo com o ministro. Por isso que é muito difícil a gente estabelecer uma uniformidade de políticas adotadas desde que o presidente Bolsonaro assumiu. E, repito, com tantas mudanças, provavelmente o mais descontente seja ele. E só uma coisa, a semana passada, quando surgiu o escândalo, cansei de dizer aqui que o ministro ia cair em função do Pastor Gate. Muito bem, Marcos, seu saldo da educação do governo Bolsonaro. Eu enxergo aqui, só para desconstruir um pouquinho o que o Piperno falou, que ele dá uns saltos narrativos aí maravilhosos. Um deles é que o Olavo de Carvalho indicou ministro. Isso daí... isso daí está no livro de fantasias que você lê antes de dormir, Piperno, porque, pelo amor de Deus, isso daí é pura especulação da puxa do Google extrema esquerda pipérnica. Isso, puxa. Então, convido o nosso amigo a puxar no Google depoimentos dele. Vamos lá. Ricardo Vélez, com relação ao saldo, Paulo, agora fazendo uma análise a nossa vontade com relação a um governo efetivamente liberal, né? Acho que faltou uma reforma liberal efetiva e eficiente na educação. Discussões sérias como o voucher educacional, romper com essa ideia da escola pública efetivamente, né, estabelecida, que a gente conhece, tem que quebrar esse paradigma. A escola pública, ela não deveria existir nos moldes como ela existe hoje. Ela acaba se tornando uma espécie de lugar comum dos nossos estereótipos, né? A gente tem aí o estereótipo do professor, que é um servidor público, que é mal remunerado. Tudo isso precisa mudar. Não vai mudar usando as mesmas regras, usando o mesmo sistema. O voucher educacional é uma bela reforma liberal que daria autonomia para a família escolher, por meio do voucher, em qual colégio o seu filho poderia frequentar, em qual escola ele poderia frequentar. Isso é legal por quê? Porque você dá mais autonomia para o cidadão, mais autonomia para a família, e você permite que os colégios privados iniciem uma competição para receber essa demanda, né, de dinheiro público, mas que está sendo canalizado pelas famílias. Então, passa pela decisão do cidadão escolher em qual escola ele vai. Com esse voucher educacional. É uma ideia muito boa e ela tem funcionado nos países em que ela foi implementada. É uma questão importante. Tem que tirar recurso da educação universitária totalmente. Tem que sair, tem que dar prioridade para ensino básico. É onde você está formando a pessoa e técnico, que é onde você tem um grande gap de mercado. Não adianta nada todo mundo ir para a universidade, que nem o Lula fala, fazer faculdade de Direito, com o mercado inchado até os dentes. Daí você vai ver, não tem vaga mais, tem mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Me permita só interrompê-lo. Você está discorrendo aqui justamente sobre o que o Ministério deveria fazer. Mas a pergunta que eu fiz é justamente sobre qual é a entrega efetiva que vai ser apresentada. Mas antes, você vai continuar falando isso para mim. Antes eu preciso chamar o nosso Rodrigo Viga, que já está conectado ao vivo aqui na Jovem Pan News com a gente. Oi, Viga, boa tarde para você. Vejo o Viga em frente a um posto de gasolina da Petrobras. O Viga vai trazer mais informações para a gente justamente sobre essa exoneração do general Joaquim Silva e Luna. Certo, Viga? Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, para a turma aí da bancada, para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Isso mesmo, o general da reserva Joaquim Silva e Luna, ele vai ser demitido da Petrobras. Já falei com pelo menos 3 ou 4 fontes dentro do governo e dentro da própria empresa que confirmaram que Joaquim Silva e Luna
estará em breve arrumando as gavetas e deixando o comando da Companhia Brasileira de Petróleo. Como é que funciona, meu caro Paulo, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? Para ser presidente da Petrobras, tem que ser membro do Conselho de Administração, que é o órgão máximo de governança dentro da companhia. E de Brasília veio a decisão, claro, com aval, com o crivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que Joaquim Silva e Luna não vai integrar o próximo Conselho de Administração da Petrobras. Ou seja, se ele não vai integrar o próximo Conselho de Administração da Petrobras, não pode continuar no comando da companhia. Lembrando que o mandato dele só terminaria no ano que vem. Mas, ao longo das últimas semanas e dias, um grande desgaste provocado justamente por aquilo ali. O preço dos combustíveis nas bombas, especialmente da gasolina. Aquele aumento no dia 10 de março, aumento expressivo de 25% quase no preço do diesel no litro nas refinarias e quase 19% no litro da gasolina também nas refinarias. Então, decisão sacramentada, tomada. Joaquim Silva e Luna está de saída da Petrobras. Ele não vai integrar o próximo conselho, que será definido, a composição será conhecida no próximo dia 13 de abril. Se não faz parte do conselho, não pode presidir a companhia. Agora fica a expectativa quem será o futuro presidente da Petrobras. Roberto Castelo Branco saiu também por conta desse embate, dessa discussão sobre preços. Ele era um indicado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e agora, pelo mesmo motivo, pela mesma causa, está deixando a presidência da petroleira brasileira, o general da reserva, Joaquim Silva e Luna. Paulo. Muito bem, Viga. Só para a gente finalizar, tem nomes favoritos? Tem vários nomes. Alguns nomes que vêm sendo especulados, inclusive, do Ministério da Economia, se bem que o ministro Paulo Guedes tem dito de forma rotineira e cotidiana que não quer mais se meter na Petrobras, uma vez que ele, primeiro, é um defensor da privatização, em segundo lugar, indicou o Roberto Castelo Branco, e o Roberto Castelo Branco foi colocado para fora também por conta da questão dos preços, mas comenta-se, fala-se muito sobre o economista Adriano Pires, que já trabalhou lá atrás, salvo engano, para o governo Fernando Henrique Cardoso, e hoje é diretor de uma consultoria e também diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seria um dos candidatos a assumir o comando da petroleira brasileira, cujo conselho vai ser definido agora no dia 13 de abril. E correndo por fora, o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, o Rodolfo Landim, que já foi indicado para ser o presidente do Conselho de Administração. A Interlocutores teria dito que jamais passou pela cabeça dele ser CEO da Petrobras, mas diante desse vácuo, desse ato, a gente sempre sabe que quando tem um vácuo, alguém tem que preencher. Então eu diria que são esses três nomes cotados: Landim, Adriano Pires e um nome que poderia vir do Ministério da Economia. Paulo. Muito bem. Muito obrigado, Viga, pela sua participação aqui no nosso 3 em 1. Volte sempre trazendo informações diretamente do Rio de Janeiro. Marco, antes da gente voltar nessa discussão da educação, eu queria um rápido comentário seu, a respeito desses nomes que o Viga acaba de trazer para a gente. Essas três prováveis opções em relação à Petrobras, e daqui a pouquinho a gente volta para o tema educação. Vamos lá, o Adriano Pires, eu repito, é um nome cotadíssimo, um nome excelente para presidir a Petrobras, se o governo realmente tomou essa decisão política de fazer a transição da empresa para a privatização. O Adriano Pires é defensor antigo dessa ideia, mas esse é um assunto que ainda tem que ser discutido com muita calma. Não vale a pena, agora vem o calor do debate eleitoral, a Petrobras entra no centro dessa discussão e talvez agora não seja o melhor momento para se debater a privatização da Petrobras. Até porque ela tem que acontecer antes de privatizar a Petrobras, repito, você tem que abrir o mercado em que ela é monopolista. Depois disso é que você pode fazer uma privatização justa, porque senão corre-se o risco de trocar o monopólio estatal por um monopólio privado. E aí a situação continua a mesma, não interessando ao povo brasileiro. Então, o assunto Petrobras tem que ser feito com muita calma. Com relação à eleição do novo conselho, se Adriano Pires for indicado para a Petrobras, o nome dele vai ter que aparecer na nova indicação da composição desse conselho que será eleito no dia 13. Sai o Joaquim Luna, que não vai ser reconduzido ao cargo, e entra esse provável substituto a ser o presidente da Petrobras. Ou também tem a hipótese
Bolsonaro pode também colocar lá o presidente do Flamengo como CEO da Petrobras. Não descartem essa hipótese, não. Muito bem. Voltando para a saída do ex-ministro, agora Milton Ribeiro, do Ministério da Educação, Marco, eu tive que te interromper. Conclui aquele seu raciocínio justamente do saldo do governo Bolsonaro. Bem rapidamente. Eu acho que a educação acabou não se tornando uma prioridade, dadas as circunstâncias fáticas que nós enfrentamos, principalmente um lockdown do Congresso Nacional, na figura de Rodrigo Maia e depois do Pacheco. Então, você teve um problema não só pandêmico, mas que foi utilizado como pretexto argumentativo aí, retórico, para eles travarem as reformas necessárias para o país. Mas a reforma liberal efetiva passaria por pelo menos por esses caminhos que a gente falou agora há pouco. Muito bem, Piperno, me pediu a palavra, por favor. Pedi, Paulo. Não, eu só queria dar uma informação macro, porque eu falei sobre a relação do Ricardo Vélez com Olavo de Carvalho. E aqui no Google tem 500 matérias sobre isso. Né? Isso é sinal de credibilidade. Isso, exatamente. Não, enfim, o que tem credibilidade... Tudo bem, se você acredita em tudo que está no Google, tá tudo bem. Não, tem que... Não, agora eu vou citar para você aspas de Olavo de Carvalho, né? Então, porque, aliás, tem uma aqui, o título é... Ele falou Vélez vive... Enfim, Vélez vive de AD com Bolsonaro após ser chamado de traiçoeiro pelo padrinho Olavo de Carvalho. Mas aí vem a consideração, as aspas, muito engraçadas aqui, né, do filósofo, né? Ele fala o seguinte, que ele ficou decepcionado, conhecia o professor Vélez por livros sobre a história, nunca tomei conhecimento de suas obscenas tucanadas e clintoradas. Ele associou, depois de 100 dias de governo, Marco, o Vélez aos tucanos e ao Bill Clinton. Então, por isso, ele se sentiu decepcionado e retirava o apoio. Muito bem. Constantino, vamos só fazer uma análise agora. Já entendi a posição de você, Piperno, e do Marco Antônio, e também do senhor a respeito disso. Só quero finalizar esse assunto com o Constantino, falando um pouquinho de futuro, Consta, porque tem um embate muito forte hoje da bancada evangélica com o Valdemar Costa Neto para ver quem é que vai indicar o substituto. O que você acha? Paulo, eu acho que é uma pena, né, o MEC ser disputado dessa forma, porque realmente é um ministério com um orçamento enorme, muita influência e muito funcionário, né? Então, eu acho que tinha que fechar o MEC. Agora, veja, quanto às mudanças desse governo, porque aí a gente pode falar um pouquinho do futuro, como em várias outras áreas, né, meio ambiente e tudo, o grande valor que eu vejo, não quer dizer que não foi obtida conquista, não tivemos avanços, já tivemos. Mas o grande valor mesmo foi fechar torneiras, foi impedir o avanço do lado de lá, que estava destruindo de vez esses setores todos. Eu achei ótimo quando ameaçou aí, caiu o Milton Ribeiro e uma turma de esquerda, disfarçada de jornalista e tudo, se manifestou rapidamente para falar: a educação brasileira não é isso, não são esses pastores aí, né? Já tivemos Paulo Freire, aí vem a lista toda lá, né? Eu adorei isso, porque é a constatação de que, de fato, não dá para analisar a educação no Brasil com 3 anos. Então, vamos olhar a obra, né? E uma obra dessas não é obra do acaso, né? O Brasil é sempre o patinho feio na rabeira do ranking internacional do PISA. Nosso ensino é um lixo, é uma máquina de doutrinação, não tem disciplina, não tem nada. Aprendem empatia, aprendem como ser cidadãos, mas não aprendem matemática e português, né? Isso aí é a obra da esquerda, isso é a obra paulo freiriana. Né? Então, ao longo de décadas, ficou na mão dessa turma toda e está aí o resultado. É um lixo. Então, você não consegue dar uma guinada num transatlântico em 2, 3 anos. Então, o grande valor do governo Bolsonaro foi impedir um pouco aquilo que vinha acontecendo. Agora, tem uma grande conquista, sim, que ganhou muito pouco holofote, muito pouca atenção da mídia. A área de alfabetização, com o Carlos Nadalim, que fez um trabalho muito sério, tem bons projetos, levou ciência para essa área, né, onde já havia ali muita doutrinação até nessa área de alfabetização, mas ficou devendo muita coisa. O governo ficou devendo voucher, ficou devendo uma guinada maior das universidades para o ensino básico, que era uma meta, uma promessa de campanha, e é fundamental, né? A esquerda não quer, a esquerda quer continuar com o foco nas universidades federais, para ficar fazendo a cabeça de boboca de 16 anos que tem inspiração política na Anitta, que não sabem quem votou para deputado municipal, né? Então, a coisa é feia, né? Mas a esquerda adora essa situação e esse cenário, porque a esquerda vive disso, da ignorância dos jovens. Muito bem. Piperno, 10 segundos, Serrão, 10 segundos também. Um rápido raciocínio, por favor. A ditadura militar assemeou a ignorância. Depois, com a redemocratização, nós tivemos governos mais conservadores, menos Collor de Mello, tinha um perfil.
quase como Sarney, depois Fernando Henrique era diferente, Lula também, então não houve uma homogeneidade, mas só houve homogeneidade daqueles 21 anos de obscuridade. Muito bem, Cirrão, para a gente fechar. O MEC tem de acabar, sim, tem que ser extinta essa pasta no modelo em que ela existe, e as universidades públicas brasileiras precisam encontrar um modelo em que elas se autossustentem, que elas invistam em pesquisa, ciência e desenvolvimento e ganhem dinheiro, produzam recursos para se sustentarem com isso. Esse é o caminho desejado.